Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Maurício Barilli, sou gerente de treinamento e suporte técnico da Pius, né? Também sou certificado em especialização em segurança de máquina e hoje eu vou falar um pouquinho aí para vocês de NR12, ok? Então, a gente preparou uma apresentação, né, que ela tem o intuito de mostrar qual que seria o processo de adequação de máquina, como chegar, né, na máquina segura. Então, a ideia é desmistificar um pouquinho aí do que é aplicar NR12, né? Então, antes de falar de NR12, pessoal, gostaria de mostrar um pouquinho da Pius, né? A Pius é uma empresa alemã que ela foi fundada em 1948. Hoje ela conta com mais de 2.000 funcionários. Ela fica perto de Stuttgart, na cidade de Ostenfelder, e a especialização dela é sistemas de automação. Então a Pius faz tanto componentes como faz serviços, presta serviços e também dá treinamentos relacionados à segurança, né? Ela também, no Brasil, a gente está desde 1998, né? E participamos aí dos comitês de normas, né? Estamos sempre tentando estar alinhado aí com esse mundo relacionado à segurança de máquinas. Bom, então hoje a Pius presta serviços de consultoria, de engenharia, de treinamento, tudo voltado para a segurança de máquina. Bom, então vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai abrir no final, tá, pessoal? Para fazer perguntas aí para a gente responder. Então, vou mostrar um pouquinho aí de NR12 para vocês. Antes, alguns conceitos básicos. Primeiro deles, vamos falar um pouquinho de segurança, né? Então, o que é segurança? Segurança é um estado, qualidade ou condição de quem ou de que, né, está livre de perigos. De certeza, assegurando que danos e riscos eventuais, situações que não há de temer. Então, segurança é livre de perigos. Esse é o conceito mais básico aí, não ter risco, né? Segurança é a percepção de estar protegido. Então, esse é o ponto fundamental, é onde a gente quer chegar. Para a gente entender, fazer segurança em máquina, é livrar de perigos, né? E o que a gente não quer é acidente. Acidente, ele é conceituado como, né, um evento não planejado que pode resultar numa morte, numa doença, numa lesão, um dano ou uma perda, né? Pode ser uma perda aí monetária, pode ser pessoas, pode ser meio ambiente. Então, acidente é relacionado a qualquer questão de perda, de dano, de perder dinheiro, de perder conhecimento, de perder pessoas, de perder habilidades. Então, quando a gente fala que é segurança, o que a gente não quer é acidente. E para isso, a gente precisa entender esses dois conceitos, risco e perigo. Então, para a gente ter segurança, a gente precisa livrar de perigo. O que é perigo? Perigo é a fonte potencial de dano, que a gente vai ver que está presente na máquina, é o próprio funcionamento da máquina, são as energias. Ela é um perigo. E isso, ela pode causar um dano. Porém, existe um risco. Risco é a combinação da probabilidade de ocorrência e a severidade desse dano. Então, quanto maior o risco, maior a probabilidade de ocorrência, maior é o tamanho do dano. Então, se eu tenho perigo numa máquina, uma máquina é perigosa, eu preciso controlar o risco. Então, todo o trabalho, pessoal, de apreciação de risco, né, de adequação de uma máquina, é baseado justamente nos conceitos de engenharia para tentar controlar esse risco. Dessa forma, nós vamos reduzir o risco, né, controlando os perigos e deixando a máquina mais segura. Ok? E por que uma máquina deve ser segura aqui no Brasil? Então, primeiro ponto, proteção e saúde e integridade física das pessoas, né? Valor, segurança, ele vem como valor importante, protegendo pessoas. Outra característica é porque é lei, é obrigatório fazer, né, seguir a NR12, que é uma legislação. Então, quando a gente fala em segurança, nós estamos falando de uma questão de obrigação. Uma lei que vem desde a nossa Constituição, pessoal. Então, a Constituição fala que é direito do trabalhador a redução de risco,
A nossa CLT fala que tem que seguir as normas. E a NR12 vem e impõe um monte de requisito de normas. Então, tudo isso é lei. Por isso que temos que fazer segurança. E o terceiro ponto, né, que no universo fabril aí, altamente tecnológica, com máquinas hoje cada vez mais automatizadas, talvez mais interligadas, né, fazer segurança é trazer produtividade, é trazer eficiência do processo, é trazer melhores condições. Então, nesses três aspectos, né, fazer segurança é importante. Não só porque é lei, mas porque a gente vai trazer pessoas mais saudáveis, pessoas mais felizes e, consequentemente, isso traz eficiência. Então, fazer segurança é trazer eficiência para o processo. Ok? E por último, que é um ponto fundamental, um acidente é muito caro. A gente não quer ter acidente. Então, sempre que há um acidente, a gente vai arcar com consequências muito graves. Além do dispêndio monetário muito grande. Portanto, pessoal, fazer segurança na máquina, a gente vai evitar o acidente. Né? A prevenção é o ponto importante aqui. Ok? Então, só para a gente ver aí como o Brasil ainda é um país que tem muito a ser feito, tem muito espaço para melhoria em relação a acidentes. Então, uma estatística aí do Anuário da Previdência Social de 2017. Se você pegar lá os acidentes típicos, ou seja, tirando aqueles acidentes de trajeto, nós passamos aí de 300 mil acidentes no ano. Isso dá cerca de 39 acidentes por hora. Ou seja, é muita coisa, né, pessoal? A cada, né, minutos aí, 2 minutos, você vai tendo aí acidentes acontecendo no Brasil. É um número muito grande, tá? O que a gente percebe quando a gente olha os anos anteriores é que o número vem diminuindo. Então, era 385 mil, 355 mil, 340 mil. É uma redução tímida, mas é uma redução, isso é importante. Ok? Outro ponto que tem também no anuário é a questão da incapacidade, que também é um número muito alto, né? 34 incapacitados por dia, ou seja, todo dia tem 34 pessoas que vão ficar incapacitadas de realizar suas tarefas devido a um acidente de trabalho. Então, é um número muito grande, 12 mil pessoas por ano, é muita coisa, né? Então, precisamos fazer alguma coisa, precisa ser melhorado a nossa nosso parque fabril em termos de segurança de máquinas, né? Outro aspecto aqui é o número de óbitos. Então, são mais de 2 mil óbitos por ano, o que dá cerca de 6 mortes por dia, o que é totalmente inaceitável, né? Você falar que todo dia morre 6 pessoas por acidente de trabalho é um número muito pesado. Né? E o que a gente percebe também, né, se a gente pegar as estatísticas aí de onde ocorrem acidentes, se você pegar as regiões, por exemplo, o Sudeste aqui, né, onde tem uma maior industrialização, acaba tendo maiores acidentes. Mas você vê que a proporção é igual. Se tivesse mais fábricas, se tivesse mais empresas nessas outras regiões, teriam tantos acidentes quanto nessas regiões, né? Então, ou seja, a gente pode dizer que as regiões brasileiras têm mais ou menos o mesmo aspecto em termos de causar acidente, né? E muitos deles vêm de máquinas, pessoal. Então, né, uma estatística aí da Fundacem, né, 25 mil amputações ocorreram por causa de máquinas. Então, né, fraturas, aí, cortes, né, e amputação. Ou seja, quando a gente pega uma estatística dessa, esse número não representa uma qualidade em termos de segurança do Parque Fabril brasileiro. Então, a NR12, ela meio que veio
para corrigir esses aspectos. Às vezes ela pode ser meia dura, mas a situação não está adequada. Então, eu preciso de medidas mais drásticas para aguentar isso daí. Então, vamos entender um pouquinho da NR12, pessoal. Entender por que ela traz esse aspecto. Né? Os sinais estão aí. Os acidentes acontecem, as máquinas não têm segurança e precisa melhorar nesse aspecto. Né? Então, a NR12 vem trazer os aspectos necessários a serem implantados na máquina para poder garantir essa segurança. Então, o primeiro aspecto, lá no primeiro capítulo da NR12, é os princípios gerais. Então, ele vai falar aqui, ó, estabelece requisitos mínimos para prevenção de acidentes e doenças de trabalho, em todas as fases da máquina e equipamento de todos os tipos. Ou seja, qualquer máquina pode causar um acidente. Se ela tem energia, ela tem perigo, ela tem fonte potencial para criar um dano. Então, dessa forma, as máquinas podem causar danos. Então, a NR12 vai estabelecer os requisitos mínimos, ou seja, o base de uma legislação, né? Definir o mínimo para a gente dizer que está seguro. Daqui para cima, você pode fazer a mais, você vai ficar mais seguro ainda, ótimo, não tem problema nenhum. Daqui para baixo, não seria seguro o suficiente, então não é aceitável. Então, a legislação vai estabelecer o mínimo. E como que deve ser feito a NR12, como deve ser atendida a NR12. Então ela fala assim, olha, existem várias normas regulamentadoras, nem todas se aplicam à sua máquina, mas aquelas que se aplicam, você vai utilizar. Então, por exemplo, né, a NR10, NR13, se você tem sistemas de pressão, e assim vai, né? Tem ruído, NR15. Para cada NR tem um foco, tem uma direção de redução de risco ou de prevenção de acidentes. Então, todas as NRs devem ser consultadas e aplicadas na medida do que for cabível. E aí ele entra com outros pontos. Para fazer segurança, você deve utilizar as normas técnicas oficiais, ou seja, aquelas normas que garantem a segurança da máquina, porque alguém já testou, alguém escreveu aquilo num papel para garantir, né, que vai ser chegado a um objetivo de segurança. Então, as normas de segurança, elas são baseadas em fatos, em acidentes que já ocorreram, né, em consequências, em estudos de engenharias, são as boas práticas, coisa que já está comprovado a sua eficiência. Então, a gente deve sempre seguir as normas. Na última atualização da NR12, ela trouxe uma equiparação entre os conceitos de normas nacionais, que são as normas NBRs, e os conceitos das normas internacionais, que são as normas ISO ou IEC. Então, isso agradou bastante, né, o conceito aí de máquinas importadas. Porque quando você trazia uma máquina importada, ela podia estar numa norma internacional e não atender uma norma nacional. Dessa forma, da última redação da NR12, ela trouxe essa separação. Ou seja, hoje é possível eu ter máquina construída conforme normas brasileiras ou máquina construídas conforme normas internacionais e estar em conformidade com a NR12 da mesma forma. Ok? Outro ponto que foi inserido na última versão da NR12 é a questão das normas tipo C europeia. Norma tipo C é uma norma específica para a máquina. Então, ele fala assim, ó, na ausência de normas brasileiras ou normas internacionais, tenta procurar uma norma EN, que são as normas europeias, específica desse tipo de máquina que você estiver trabalhando. As normas EN são reconhecidamente no mercado as normas que mais tem norma de máquina, norma específica de máquina. Então, dentro dos vários comitês de normas que existem ao redor do mundo, a CEN, né, a CENELEC, que são os comitês europeus, são os comitês que mais geram norma C, tem mais normas específicas. E quando você trabalha com normas específicas, você dá soluções, você dá características muito mais
adequadas à produção para aquele tipo de máquina do que outras. Então, esse é um grande ponto, buscar a norma C. Então, quando a NR12 fala usar normas técnicas aqui, as normas básicas atendem de uma forma geral, mas às vezes impede a produção, impede, né, um bom desempenho da máquina. Já quando você usa uma norma tipo C para fazer adequação, você tem uma solução muito mais caracterizada para aquele tipo de máquina, muito mais adaptada, portanto, você melhora a produtividade da sua máquina. Então, esse é um ponto fundamental, pessoal, da norma. Sempre busque normas específicas, normas tipo C, ok? Outro ponto que a NR12 coloca, né, é a questão da priorização em termos das ações de engenharia que devem ser feitas. Então, sempre buscar, primeiro, proteções coletivas. Proteções coletivas são equipamentos que vão proteger todas as pessoas, né? Então, uma cortina de luz, um fechamento, uma proteção, um scanner, são proteções que impedem que as pessoas entram ou detectam a presença de pessoas e independe da condição dessa pessoa. Não importa se é uma pessoa especializada ou não, ela entrou na frente da cortina, a máquina para, ou seja, isso tem o conceito coletivo. Então, ele sempre vai ser a primeira medida que a gente deve buscar para fazer uma adequação. A segunda ponto na hierarquia, são as medidas administrativas e organizacionais. São treinamento, procedimentos. Eles são eficientes, porém, só protege quem foi treinado, só protege quem conhece o procedimento. Então, em termos preventivos, ele não é tão forte quanto as proteções coletivas, mas ele é importante. Normalmente ele complementa as anteriores. E os EPIs, ele é a nossa última opção. É aquela opção onde não teve jeito, né? Não tem proteção coletiva, não tem meios administrativos organizacionais, então eu vou para o EPI como medida de controle aí do perigo, né, e redução do risco, ok? E aí, a NR12, né, no seu ponto 12.1.9, ele define, deve-se considerar as características da máquina, o processo, a apreciação de risco e o estado da técnica. Então aqui, pessoal, fica muito claro essa condição, ou seja, não é só a segurança da máquina, as características da máquina, o processo precisam ser levadas em conta. Eu não posso fazer segurança numa máquina e matar o processo de produção ou perder as características fundamentais da minha máquina. Então precisa ter um equilíbrio. Então o NR12 coloca isso. E a ferramenta correta para isso é a apreciação de risco. Então, o principal ponto aí é a apreciação de risco. A apreciação de risco é o pontapé inicial, como a gente vai ver, para poder chegar nesses conceitos, nessa redução de risco adequada, né? E o estado da técnica aqui, ele entra como o elemento que vai trazer a melhor tecnologia, a tecnologia mais adequada para aquele problema de segurança que você tem. Então, o estado da técnica significa assim, a tecnologia mais eficiente. Então, quando a gente fala, às vezes, estado da técnica, alguém já pensa numa solução muito mirabolante. Não. Às vezes, muitas vezes, o estado da técnica é uma proteção mecânica. Ela é efetivamente cria restrição, efetivamente inibe a pessoa de entrar. Ou seja, é uma solução robusta, é o estado da técnica para prevenir um acidente. Então, esse é o conceito de estado da técnica, ok? E ela não é obrigatória, né? A observação de normas técnicas publicadas posteriormente. Então, esse é um ponto que veio até nessas últimas revisões, dizendo o seguinte, ó, quando uma norma é publicada, ela pode criar alguma alteração na sua máquina, né? Criar uma necessidade de alteração. Porém, a sua adequação, ela é a época da norma. Ou seja, se eu tenho uma norma e eu construí a adequação da minha máquina hoje, eu usei a norma válida, no futuro, essa norma sendo alterada, eu não preciso refazer a adequação da máquina. Então, uma norma que venha colocar um novo requisito de segurança, eu não preciso atender se a alteração, se a adequação já foi feita lá atrás, né, baseado na norma antiga. Então, alterações de normas técnicas, né, que são as NBRs,
ou ISO, né, ISO e EC, não geram necessidade de uma nova adequação de máquina, ok? Então a NR12 deixa isso bem claro. Tá? Ela também tem algumas exceções, pessoal, que é baseado no conceito do que ela entende como máquina. Máquina para ela é algum equipamento que tem energia própria. Então já fica excluídos aí qualquer equipamento de força humana ou animal, né? Máquinas para exposição, máquinas históricas, não precisa ter adequação de NR12, basta deixar elas em um local fechado, né, com proteções de acesso, por exemplo, grades, vidros, para as pessoas verem, mas não podem pôr a mão. Então não preciso fazer nenhuma adequação nesse tipo de máquina. Também, ela é desenhada, ela é desenvolvida para processos industriais, então tudo que é eletrodoméstico fica fora, né? Eletrodomésticos usados em casa, qualquer máquina usada no processo produtivo entra como NR12, como adequação de NR12. E também os chamados equipamentos estáticos, aqueles equipamentos que não têm partes móveis, estão dentro da fábrica. Vamos pegar, sei lá, um bebedor de água que refrigera a água. É uma máquina, mas não tem partes móveis. Então, ele não precisa fazer NR12 de bebedor. Então, esse tipo de máquina está fora. Outra máquina que também não foi, não se encaixa nos conceitos da NR12 são as máquinas portáteis. As furadeiras, as lixadeiras, né, politriz, enfim, né, serras, tico-tico. São máquinas que têm normas próprias. O que está descrito na NR12 não se encaixa a esse tipo de máquina. Né? NR12 são máquinas que têm painel, que têm construção, máquinas fixas, máquina para ambientes industriais, né, para produção, diferente desse tipo de máquina. Então, não tem sentido os conceitos da NR12 para esse tipo de máquina. E as máquinas que têm certificado Inmetro, que aí é um grande ponto. O que o Inmetro certifica? Então, o Inmetro certifica a máquina que, por exemplo, de padaria, batedeiras, né, essas baterias industriais, ele certifica máquina de fazer pão, máquina de rolete de massa, máquina de açougue para moer carne. Então, esse tipo de máquina, para esse tipo de local, que seria supermercados, padarias, açougues, mercearias, essas máquinas têm certificado Inmetro. Então, essas máquinas não precisam de adequação NR12, caso venha com certificado Inmetro. Já máquinas industriais não têm certificado Inmetro. Inmetro não certifica esse tipo de máquina, portanto, precisa passar por adequação NR12. Ok? E uma das principais partes, quando a gente fala em adequação de máquina, é a parte de sistemas de segurança. Os sistemas de segurança, ele hoje no Brasil tem duas normas possíveis para seguir. Nós temos a NBR 1453, que fala do conceito de categoria. E temos hoje, já publicada também como uma NBR, a NBR ISO 13849, que já fala em nível de desempenho. A NR12 tem o item 12.1.11, que deixa claro que ambas as normas sendo utilizadas, não importa qual das duas você usar, se prevê conformidade ao sistema de segurança de uma máquina. Então não importa se você usa uma ou outra. Uma é mais moderna, a 13849 é uma evolução. Né? O sistema de nível de desempenho traz requisitos mais evoluídos do que o conceito básico de categoria. Ele não deixa de usar o conceito de categoria, mas ele, né, evolui esse conceito. Então tem categoria lá dentro e tem uma evolução com relação aos conceitos aplicados. Então, uma ou outra pode ser utilizada para a adequação de máquina, ok? Também, para robôs, tem as normas ISO. Então, a NR12 também deixa claro que qualquer aplicação, se não tem norma brasileira, tem as normas internacionais para serem utilizadas. Então, as normas ISO 10218, e no caso de sistemas de colaboração, hoje o robô colaborativo, 15066.
Então, essas normas devem ser aplicadas para garantir a segurança desses equipamentos. Ok? As zonas das máquinas aí devem ter proteções. Então, ele fala aí dos conceitos de proteções fixas, móveis, dispositivos, né, como cortinas. Esses são as características. E aqui ele dá meio que um resuminho do que deve ser a aplicação desses sistemas de segurança. Então, ter categoria, como eu falei, é um conceito tanto da 1453, que fala de categoria, como da 3849, que também fala de categoria. Então, ele fala, tem que definir a categoria, tem que ter um profissional legalmente habilitado, ou seja, você tem que ter um engenheiro, né, que vai recolher RT para poder ser responsável pelo projeto de sistema de segurança. Esse engenheiro tem que ser da parte elétrica, esses projetos são de elétrica, são de automação, né, ou de automação. Dificultar a burla, manter sob vigilância automática, né, e paralisar os movimentos e demais riscos quando houver uma falha, quando houver uma ação aí de invasão ou de estado não seguro. Então, isso é o conceito mais básico que a gente tem. Tá? Então, quando a gente fala em fazer máquina, fazer segurança de máquina, pessoal, o primeiro passo que a gente vai ver aqui é fazer a apreciação de risco. Então, a apreciação de risco vai trazer aí os conceitos básicos de definição de projeto básico, definição do que é perigo, do que é risco, como achá-los, como fazer. Então, a ISO 12000 vai ser a norma básica que a gente vai usar. E aí você pode usar ou a 1453, que ela vai falar, o primeiro passo é a apreciação de risco, definir as medidas de segurança, projeto e validação de uma máquina. Então, aqui eu tenho o passo a passo, né, dessa norma de como fazer a adequação de segurança da máquina. Ou você vai usar a 13849, que ela tem também esse mesmo conceito de categoria, mas ela amplia esses conceitos de categoria, definindo o nível de desempenho, ou performance level, como está na versão em inglês. Então, ela é uma evolução dos conceitos de categoria e ela inclui, além de categoria, conceitos de cobertura de diagnóstico, falhas de causa comum, né? Componentes, então a durabilidade desse componente em termos de confiabilidade de segurança. Então, tudo isso é incluído, ou seja, eu tenho o mesmo conceito de categoria e eu amplio esse conceito de categoria, ok? Ela também tem a parte 2, que é a 13849 parte 2, que ela fala sobre como fazer validação de segurança. Então, ela impõe que no estágio final da sua adequação, você tem que fazer uma nova verificação, né? Teste dos componentes, verificação de falhas. Então, tudo isso faz parte da garantia da segurança do sistema. Então, a validação é um passo importante nesse contexto, tá? E aqui mostrando aí os conceitos, né? Que para você chegar no nível de desempenho, eu preciso entender primeiro o risco. Ele usa um gráfico de risco. Nas máquinas que usam 62061, né, e EC62, máquinas mais complexas, eu tenho o mesmo conceito, só que de vez de ser um gráfico de risco, eu uso uma matriz de risco para poder chegar nos valores de SIL desse equipamento, ok? Então, é assim que eu determino o sistema necessário. E eu vou continuar utilizando as categorias, então categoria 1, 2, 3 ou 4, para determinar os níveis de desempenhos. E a partir desse conceito de categoria, de equipamento, MTTF e DC, que eu vou chegar no meu nível de desempenho do meu sistema, ok? Então, tudo isso é possível aplicando as normas 13849, tá? Porém, pessoal, o que a gente precisa entender de NR12? A NR12, ela é um guia, ela não é uma norma, ela é uma regulamentação da CLT. Então, para a gente fazer segurança em máquina, a NR12 ela vai nos guiar para chegar lá. Porém, as informações completas, as técnicas que podemos aplicar para fazer máquinas mais produtivas, as alternativas técnicas para fazer soluções melhores, elas vão estar aonde? Nas normas técnicas, nas NBRs.
né? Então, existe um arcabouço de normas técnicas bem grande para a gente poder fazer segurança e, ao mesmo tempo, garantir a produtividade da máquina, ok? Então, o NR12 está em harmonia com as normas regulamentadoras, né? Normas técnicas e normas regulamentadoras aí de diversos países, inclusive as nossas, ok? Então, hoje, não importa se a máquina vem da Europa, se ela tiver sendo utilizada normas, ela vai atender a NR12. Então, esse é o grande princípio. E como que a gente faz isso, pessoal? É exatamente o chamado ciclo de segurança de uma máquina. Esse ciclo de segurança, ele começa com a apreciação de risco. A apreciação de risco, ela tem um foco principal de análise do risco, que é identificar a máquina, os perigos e fazer estimativa do risco. No momento que eu conheço o risco, é aquele ponto que a gente fala, se eu conheço o problema, eu consigo resolver. Aqui é a mesma coisa. Se eu conheço o risco, eu consigo dar uma solução para ele. Então, quando eu conheço o risco, eu vejo se esse risco está, eu faço a avaliação dele, vejo se ele está adequado, se não, eu proponho uma redução de risco. Esse processo chama-se apreciação de risco, ok? Então, pessoal, a máquina, esse processo vai ter várias etapas, então o limite da máquina é conhecer a máquina, é entender as suas características, registrar as fontes de energia, os modos de operação, né? A identificação dos perigos é o ponto mais crítico aqui na apreciação de risco. Eu preciso saber onde tem perigo. Então, olhando, né, a máquina, entrevistando pessoas, eu consigo gerar diversas informações para construir os perigos da máquina. Então, perigo de aprisionamento, perigo de corte, perigo elétrico, perigo de esmagamento das movimentações de uma mesa, dessa máquina, ok? Perigo de projeção por causa da ferramenta, da usinagem. Então, ter essa condição de identificar é o que a gente chama de participação do time multidisciplinar. Você precisa da experiência de uma pessoa que entende da segurança de máquina, mas é o dia a dia, é o pessoal da manutenção, é o pessoal da operação que vai nos trazer informações para chegar nessas conclusões, para entender essa máquina ao todo. Então, fazer a apreciação de risco é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho que tem que envolver toda a equipe, todas as pessoas que têm interação com a máquina. Quando a gente não faz isso, o que a gente percebe é que o trabalho fica mal feito ou fica pouco produtivo, a máquina. É importante ter essa equipe multidisciplinar. E aí, uma vez, para identificados os perigos, eu faço análise do risco. Então, eu vou descrever meu perigo e aí eu vou usar os métodos de quantificação de risco. Então, o mais famoso, o HRN. Então, o HRN é um dos mais famosos métodos aplicados aí para quantificar risco. Ou seja, para mim dar uma quantificação. Quando eu conheço o meu risco, então, né, no exemplo aqui, né, tem um valor de risco aí. Quando eu conheço o meu risco, eu vou entender em que faixa que ele está. Em função da faixa que ele está, medidas eu tenho a ser tomadas, né? Então, o risco associado a perigo suficientemente significativo para requerer medidas de redução. Então, essas medidas devem ser implantadas na oportunidade próxima. Então, quando eu faço a avaliação e eu consigo entender que eu estou num nível, né, inadequado de segurança, eu preciso atuar. Então, é aí que entra a redução de risco. Em função de cada máquina, das técnicas que existem, das normas, a gente consegue determinar o que deve ser feito. Então, instalar uma proteção lateral, né, fixa, com uma proteção lateral móvel, intertravada, em comando, né, posso definir categoria, se for comando, e assim vai. Então, os conceitos de redução vão ser aplicados. E é fundamental entender que norma que eu vou aplicar. Então, tá aqui, ó. Aplicando as normas, eu vou conseguir chegar num conceito adequado. E aí, para finalizar o trabalho de apreciação de risco, nós fazemos a possível risco residual, porque a gente sabe que o risco não vai chegar a zero. Então, a gente vai prever, se aplicando essa redução, quanto que eu reduziria de risco. Então, essa é a ideia que eu preciso ter. Tá?
Então, vou ter lá vários riscos na minha máquina, né, uma infinidade de riscos aí, e eu vou ter que tratar eles conforme a necessidade. Ok? O próximo passo, pessoal, é fazer uma conceituação, ou seja, definir o que tem que ser feito agora com seus detalhes técnicos. Então, né, vou fazer proteções, né, eu tenho uma máquina de impressão, vou lá fazer como vai ser esse fechamento, se ele vai ser transparente, se ele não vai. Eu tenho uma calandra, vou definir aí os equipamentos, sensores, né, cortina de luz, áreas, pintura de solo e tudo mais. Então, isso daqui é conceituar as necessidades, né? Então, tem uma mandrilhadora, vou colocar proteção mecânica em volta, mostro lá como vai ser a proteção. Isso é fazer, então, as definições. É aquele ponto onde a gente está discutindo a produtividade junto ao usuário da máquina. Então, vou mostrar, olha, tá bom assim? Vamos fechar? Não. Precisa ser transparente? Eu preciso de visibilidade? Não preciso. Pode ser fechado? Pode ser grade? Não, grade é problemático para formação de sujeira, tem que ser liso, então vamos pôr chapa. E assim vai, essa discussão, isso é conceituar, né? Chegar no ponto médio, ainda envolvendo aquele time multidisciplinar, né? Atrapalha a manutenção, atrapalha a produção, tudo isso tem que ser verificado. Uma vez estabelecidos os conceitos, você vai para o projeto. Aí o projeto, eu vou para as técnicas. Aí eu vou ter projeto elétrico, do diagrama de interligação dos sistemas, eu vou ter definição de desempenhos, eu vou ter layouts, eu vou ter projetos hidráulicos, eu vou ter projetos mecânicos de estruturas, e aí sim, eu vou criar o conceito aí, né, de uma forma mais técnica. Então tá aqui, ó, tenho lá uma máquina, vou fechar, vou pôr grade, vou pôr uma proteção parcial, e assim vai. E uma vez construídos os projetos, construídos os equipamentos, eu posso implementar. Então, nesse momento, o meu projeto ganha vida. E aí eu vou ter lá, construir novo painel, painel adicional, reformar painel, construir fechamentos, gradeamentos, né? Cada parte com a sua adequação. Sei lá, vou pôr grade para dar visibilidade, porque não tem projeção. Eu vou pintar de amarelo, porque dá uma sinalização interessante. Ou não, eu preciso de uma cor mais escura, porque atrapalha a visualização. Então, tudo isso vai ganhando. Vou criar softwares, né? Vou construir a documentação da máquina. Então, ó, pessoal, conforme cada estilo de máquina, eu vou tendo aplicações. Então, aqui uma calandra, né? Um sistema de calandragem contínuo aí, totalmente automático. Não precisa de ninguém acessar. Então, eu posso ir lá e fechar completamente. Não tem problema nenhum, né? Essa prensa aqui era uma prensa super antiga, foi lá, foi fechada a parte, então ela tinha projeção, não dava para ser cortina de luz, foi colocado um fechamento para poder impedir as projeções, né? Ficou uma máquina toda moderna, mesmo sendo, né, uma construção aí bem antiga. Aqui também um painel elétrico, uma botoeira, né? Todo bagunçado, todo inadequado, cheio de possibilidade de falhas, comprometendo muito a segurança. É uma botoeira toda estragada já, também comprometendo toda a segurança. Então isso aí pode ser reformulado, painel novo, né, uma botoeira nova, tudo isso garante segurança, né? Um sistema de paletização todo aberto, depois, né, todo fechado, cortina de luz para poder entrada de pallet. Então isso é o resultado final depois de uma boa discussão, depois de uma boa construção, né? Mas a gente ainda não pode se contentar quando fala em segurança só com isso. Nós precisamos validar. O que é validar? É garantir que todos os processos anteriores foram feitos corretamente. Então eu vou lá, eu vou testar os circuitos, eu vou simular falhas e vou verificar se ele reage. Vou confirmar as construções. Então, por exemplo, vamos lá, pegar esse sistema de transmissão aqui. Ele tem proteções mecânicas fixas. Será que está adequado? Então, olhando no detalhe, olha só. O cara protegeu a correia, mas dá para enfiar a mão aqui. Segundo a norma, esse tipo de proteção é uma proteção distante. Ele deveria ter distância de segurança, mas não tem. Eu consigo encostar na correia. Então, ele não enclausurou. Ele não fez corretamente, ou seja, não passou na minha validação, né? Okay? A grade também está muito próxima, dá para enfiar o dedo.
Então, existem regras de dimensionamento para isso. Né? Se eu pegar outra correia menorzinha, mesma coisa. O cara fez uma parte e deixou o lado de trás aberto. Então, não atende às regulamentações, não atende às normas técnicas. Portanto, não pode ser adequado. Ok, pessoal? Então, tudo isso daí é o processo de validação, é checar tudo isso, checar sistemas, checar elétrica, checar mecânica, checar hidráulica, checar pneumática. Né? Tudo isso vai ser devidamente documentado, né? O checklist, as verificações, as medições realizadas e uma nova verificação de risco, ou seja, uma nova apreciação de risco é feita para checar se as reduções foram atingidas. Então, validação é isso, fazer uma nova apreciação de risco e uma verificação completa, tudo muito bem documentado, já que NR12 é um processo documentado. Então, fazendo esse ciclo, pessoal, eu consigo, né, ter uma boa adequação de máquina, ter máquinas produtivas, respeitando as necessidades das áreas de produção, de manutenção, de EHS, né, normas corporativas, eu consigo chegar em padrões bem interessantes de máquina segura com produtividade, ok? E aí, um outro ponto. Tá legal fazer isso em uma máquina, ok. Agora, como que eu gerencio um trabalho de um parque fabril inteiro? É aí que entra o trabalho de avaliação de planta. Então, qual máquina eu começo? Por onde eu começo? Qual máquina é melhor? É a mais perigosa? Não, nem sempre. Por isso que é importante um bom trabalho de gestão inicial, que é avaliar primeiro a planta inteira. Né? Então, quando eu faço uma avaliação de planta, eu vou checar alguns elementos fundamentais: risco, viabilidade de adequação, o que é a conformidade atual, a efetividade das medidas técnicas que existem, a efetividade da segurança e das medidas organizacionais. Quando eu analiso esses aspectos, eu consigo, né, são aspectos que são de uma forma bem rápida de ser analisada, eu consigo priorizar meu sistema. Então, usando esse Basic Scorecard, para cada item, se os dados forem mais longe do alvo, significa que não é uma máquina crítica, é uma máquina que tem baixa prioridade. Eu posso deixar para depois. Quando é uma máquina que está mais próximo do alvo, eu tenho uma alta prioridade, ou seja, uma máquina que eu devo adequar. Então, aqui é um trabalho de avaliação de planta, onde eu tenho a foto da máquina, eu tenho todas as características levantadas para essa análise dos pontos, né? As medidas de segurança que já tem, o que falta fazer, né? E aí eu vou ter o Balance Scorecard. E aí eu vou criando priorizações, tá bom, pessoal? Então, esse é o grande conceito, fazer uma boa gestão no início, garantir as ações, né? Não atuar em máquina que tem baixa prioridade, atuar nas altas prioridades, para depois fazer o ciclo e então chegar numa máquina segura e produtiva. Okay? Então, essa é a regrinha básica para se fazer segurança em máquina. Ok? Beleza, pessoal? Antes de finalizar, queria falar um pouquinho de treinamento. A Pius é uma empresa que também, né, ela provê treinamento. A gente entende que o maior patrimônio de uma empresa constitui-se das suas pessoas e principalmente do conhecimento que as pessoas têm. Então, baseado na nossa experiência aí, diversos anos, né, como especialista em segurança de máquina, a Pius desenvolveu aí portfólios de cursos básicos, né, intermediários, avançados e até certificações. Né? Então, hoje a gente provê cursos de NR12, né, de segurança da parte elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, treinamentos de loto, treinamentos de segurança funcional, que é a nova norma ISO 13849 ou NBR 13849. Então, a gente já dá curso disso para quem vai se preparar, porque um dia essa norma é a que vai ser válida no mercado. Ela provavelmente no futuro substituirá a 1453 de categoria. Curso de células robotizadas e robôs colaborativos, ok? E também os cursos dos produtos, do CLP.
além do nosso curso de certificação, que é chamado CMSE, uma parceria entre a PIOS e a TUV Norte, onde a PIOS é especializada em segurança e provém o conteúdo desse treinamento, e a TUV é o órgão certificador que certifica as pessoas de forma internacional, ou seja, um certificado válido internacional, como CMSE, que significa Certified Machine Safety Expert, ou Expert em Segurança de Máquina. Ok? Então, é um treinamento bem completo, envolve, né, um grande desenvolvimento, uma qualidade alta, né, uma intensa semana, ele é uma semana, né, uma intensa semana de aprendizado, envolvendo todos os aspectos, né, abordagem completa de segurança de máquinas, ok? Então, no site da PIOS, existe logo no início lá, aba treinamentos, a gente, né, tem todo o nosso portfólio lá. Em breve, aí, nas próximas semanas, já vai ser lançado o calendário 2021 de treinamentos tanto presenciais quanto online, tá? Então, é uma gama bem interessante aí de treinamentos. Ok, pessoal? Bom, agora, né, Natália e o Heitor, a gente vai abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer uma pergunta e quiser usar a ferramentinha de levantar a mão, também, se quiser, pode utilizar o chat ou abrir, né? Levanta a mão para a gente coordenar aí e pode usar o microfone para fazer a pergunta, tá? Então, fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao NR12, segurança de máquinas, normas, pode perguntar, pessoal. Não sei se a Natália ou o Heitor querem falar alguma coisa, querem fazer algum comentário. Eu vou aproveitar e fazer logo uma pergunta. Agradecer, né? Obrigado, Maurício. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Assim, tu já pegou algum caso onde a solução para adequar a NR12 se tornaria mais caro do que substituir o equipamento? Sim, tem casos até clássicos, Heitor. Por exemplo, uma máquina que é comum acontecer isso. Você pegar uma dobradeira mecânica. Uma dobradeira mecânica que dobra chapas e usa só um comando de motor, para você fazer uma solução de segurança, você tem que colocar sistemas de controle de velocidade. Normalmente você vai ter que aplicar talvez um CNC. Na maioria dos casos, esse tipo de máquina é melhor jogar fora, picar a máquina e comprar uma outra do que fazer uma adequação. Diferente, por exemplo, da dobradeira hidráulica. A solução para você colocar o controle de velocidade que é necessário nesse tipo de máquina é válvulas, não é uma coisa tão cara. Então, tem casos, né? Esse é clássico, esse a gente conhece por clássico, mas existem muitos casos que realmente a adequação pode se tornar mais cara do que a máquina. Tem também alguns casos onde a adequação é mais cara do que a máquina, porém, você não encontra a máquina adequada para ser vendida no mercado. Então, é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de comparar preço, pessoal. Não adianta eu ter uma máquina que não está adequada, aí eu tenho lá um grande recurso necessário para adequar ela, e aí eu comparo com a máquina nova. Só que a máquina nova é adequada? Essa comparação só é válida se a máquina for adequada. Não adianta nada eu ter uma máquina adequada e comprar uma nova inadequada. Não me resolveu o meu problema, só estou com uma máquina nova. Então, na hora de fazer esse estudo, muitas vezes as pessoas não fazem, gasta dinheiro fazendo apreciação de risco, gasta dinheiro aí fazendo às vezes projeto, para na hora de comprar os componentes descobrir que não é adequado, é justamente o ponto que eu falei. Não foi feita uma análise de viabilidade antes. Tá? Então já aconteceu de pessoas assim, fazerem apreciação de risco. Né? Teve um caso de uma prensa, ela estava em péssimo estado, mas a empresa comprou a apreciação de risco, depois ela comprou o projeto, e aí quando o projeto apontou que tinha que trocar pistão, que tinha problemas para o funcionamento da máquina, aí o cara pegou e
falou assim, "Ei, mas ficou muito caro. Deixa quieto, não quero mais." Só que ele já gastou dinheiro, né? Então a análise de viabilidade tem que ser feita no começo, Heitor. Para cada tipo de máquina. Vai ter casos, sim, que a adequação vale a pena. E aí, às vezes, você buscar um fabricante de máquina, ele vai te dar condições de fazer uma compra já adequada, com documentação, porque ele faz em série, né? Ele divide esse custo que você ia fazer para uma máquina, ele faz para 100, ele faz para 10. Então, você consegue comprar máquinas mais baratas nesses casos. Ok? Beleza, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Chateaubriand, que ele diz assim, vai ter revisão da norma NR12? Ela teve uma última revisão, né, em meados de 2019, Chateaubriand. Agora, o governo tinha estipulado um calendário aí de revisões de todas as NRs, e eles não terminaram ainda, né? Com a pandemia, as reuniões que acontecem dos comitês ficou mais ainda difícil de acontecer. Eles têm que terminar todas as revisões das outras. O comitê é permanente, ele deve estar sempre revisando, porém, a princípio, a NR12, como ela já teve uma revisão, ela não vai ter outra tão cedo. E também existe hoje, porque é um comitê tripartite, né? Uma parte do governo, uma parte dos empresários, uma parte dos trabalhadores. Tem tá muito crítico as decisões desse comitê. Por quê? Porque a parte do governo tem uma necessidade que às vezes até, né, tá alinhado com o dos trabalhadores também por questões de acidentes, né, de diminuir acidentes, e o empresário quer reduzir custos. Então, essa briga que sempre existiu, né, tá num ponto de negociação muito acirrado. Então, hoje, o que eles dizem é, para você alterar um ponto, você vai ter que ceder o outro lado. Então, como esses comitês, esse conceito de tripartite, qualquer alteração depende da unanimidade, ou seja, depende dos três aceitarem, os impasses está bloqueando qualquer modificação. Então, hoje, para mudar alguma coisa, a outra parte, né, a parte interessada que quer fazer a mudança, tem que ceder alguns pontos da outra parte, que não é interessada nessa mudança. Entendeu? Como ninguém quer ceder mais nada, tá bem travado a NR12. Raramente vamos ter grandes alterações no futuro. Pode ter pequenas, né, revisões, mas grandes mudanças na NR12, pelo que as pessoas que eu conheço que participam falam que está bem difícil de acontecer. Tá bom? Ok. Tem uma pergunta da Gisele. Ok. Deixa eu só apertar aqui. A Gisele diz o seguinte: qual é a consequência trabalhista se for comprovado que a máquina não seguia a NR12 perante um acidente? Então, Gisele, é a consequência que a gente já vê sempre. É aquele caso que muita gente reclama e fala: quando o trabalhador entra na justiça, ele sempre tem razão. Sempre escutamos essa frase. E ela vai se tornar uma verdade porque as máquinas justamente não têm adequação conforme legislação. Então, qualquer ponto em não conformidade com a NR12 vai dar vantagem para o trabalhador, sempre. Então, se o cara sofreu um acidente, entrar na justiça e a máquina não tem conformidade com a NR12, ele vai ganhar o processo. Por quê? Porque a empresa não está seguindo a lei. Se ela não está seguindo a lei, o trabalhador vai ter, né, as consequências vão ser essas.
Então, ele vai ter que pagar a indenização, ele vai ter que arcar com esse acidente, seja da natureza que for, pode ser pequeno, pode ser grande, né? E aí as consequências são muito maiores. Sem contar que quando você tem um acidente, normalmente você tem uma visita dos inspetores fiscais do trabalho. E aí você vai ter multas. Então, a NR28 vai estabelecer multas para cada ponto de não adequação da NR12. Então, ele pode ter multas, você pode ter processos trabalhistas, você vai ter que ter indenizações. E dependendo do caso, você pode ter até interdições da máquina ou do setor produtivo. Então, na hora que o fiscal chega lá, ele pode ainda parar a sua produção. Então, as consequências trabalhistas são todas essas. Pode acontecer uma, outra, vai depender da gravidade como as coisas aconteceram, ok? Um acidente fatal normalmente tem consequências bem grandes e várias consequências. Multas, processos, indenizações, né? Dependendo, por exemplo, como fatalidade, você arca com uma indenização que normalmente representa a vida laboral daquela pessoa. Então, a família teria que receber um dinheiro que equivale a todo o dinheiro que aquela pessoa ganharia trabalhando. Ou seja, são indenizações bem caras, ok? Então, depende do caso aí, pode chegar em processos bem caros. Beleza. Ok? Obrigado. O Marcelo, ele colocou, Maurício, quando a NR12 determina o que é um dispositivo de intertravamento, o glossário traz uma definição, porém ainda fica a dúvida. Você poderia esclarecer quando utilizar o dispositivo com bloqueio e sem bloqueio? Tá. O intertravamento, pessoal, é um sensor, é um monitoramento. Então toma até cuidado com essa palavra aí, intertravamento. Tem a palavrinha trava no meio, mas ela não trava nada, né? Intertravamento significa sensor, significa monitoramento. Então quando a gente fala que uma máquina tem intertravamento, significa que ela monitora a abertura das portas. Então quando eu abro a porta, existe um sensor que define isso, tá? A questão do bloqueio é justamente quando eu não consigo abrir o portão. Ele tem uma trava, ele tem um bloqueio, ele tem um fechamento, né, para impedir que eu abra com a mão. E quando que eu uso um, quando que eu uso outro? É o tempo de parada da máquina que vai definir isso. Em termos técnicos, quando eu ponho uma porta, né, um portão de acesso para dentro da área perigosa, eu preciso abrir o intertravamento, manda um sinal para o meu sistema de controle parando a máquina. Porém, existe inércia. Entre o tempo de eu abrir a porta e chegar no perigo, a máquina tem que ter parado. Ou seja, o tempo de parada é menor do que o tempo de acesso. Então, eu abro a porta, acesso, e quando eu pôr a mão no perigo, o perigo já parou. Ou seja, não tem mais perigo. Quando a inércia é muito grande, vai acontecer um efeito contrário. Se eu abrir a porta, eu vou chegar no perigo e a máquina vai estar em movimento ainda. Então, isso não é aceitável. Por isso, eu ponho o sistema de bloqueio, para que eu não possa abrir a porta. Então, primeiro eu preciso pedir uma permissão. Então, eu vou apertar um botãozinho, solicitar acesso. O que a máquina vai fazer? Primeiro, ela vai parar a máquina. Quando ela parar a máquina, ela destrava o portão. Ou seja, quando eu abrir o portão, eu vou ter a máquina já parada, não vou ter problema mais com a inércia da máquina. Então, se existe uma inércia a ponto de criar um tempo de acesso menor do que o tempo de parada, eu preciso de bloqueio. Beleza? Beleza. O Chateaubriand perguntou qual é o prazo de adequação da NR12 e como funciona a fiscalização. Os prazos, eles foram dados inicialmente, né,
na atualização de 2010. E a maioria dos prazos eram de 2 anos. Tinha poucos itens que tinham um prazo de 5 anos. Ou seja, ela foi publicada em dezembro de 2010. A maioria dos itens, os prazos de adequação acabaram em dezembro de 2012. Ou seja, faz bastante tempo. Ok? Com o andar da carruagem e as necessidades dos empresários, alguns itens nas revisões que tiveram ao longo desses anos, né, 2016, 2018, essas últimas, criaram alguns pontos que foram dados novos prazos. Por exemplo, a última mesmo foi a válvula da prensa. Então, as válvulas de segurança de prensas, aí foi dado, se eu não me engano, mais um ano. Mas são itens muito pontuais que tem prazo hoje. Hoje, praticamente não tem prazo nenhum. Porém, existe uma normativa, né, uma instrução normativa dos fiscais que são orientados a, numa primeira visita, não sair multando. Então, numa primeira visita, pelas regras das legislações das próprias NRs, ele poderia já sair multando, interditando, mas ele nunca faz isso numa primeira visita. Então, na primeira visita, ele vai apontar falhas, né, desacordos aí com a NR, e vai dar prazos. O prazo básico é de 3 meses, mas pode ser negociado em função do número de máquinas que a empresa tem. Okay? Mas de bate-pronto ele vai falar assim, olha, tem vários pontos aqui de não conformidade, você precisa adequar. Você tem 3 meses para isso. Mas esse prazo normalmente pode ser negociado até 1 ano. Né? Isso quando ocorre a fiscalização, ok? Em termos legais, não existe mais prazo. Todo mundo deveria estar com as máquinas adequadas. Né? Ok? A fiscalização, ela funciona da seguinte forma, pessoal. Não existe fiscal para bater em todas as fábricas, em todo tempo, em todo tipo de fábrica. Então, ela é seletiva. Ela não vai em todo lugar. Ela cria priorizações. A primeira priorização que se tem é o tipo de indústria. As indústrias têm classificações de risco. Quando a indústria tem uma classificação de risco maior, elas são indústrias-alvos. E aí vai ter a fiscalização. Por exemplo, a indústria metalúrgica é uma indústria que tem muita prensa, tem uma classificação de risco alta, portanto, toda a indústria metalúrgica sofre fiscalização. Um outro ponto para entrar no radar dos fiscais é a questão do acidente. Se você é uma empresa que teve acidente registrado ou fatalidades, você vai receber uma visitinha da fiscalização. E o terceiro ponto que entra no radar é as denúncias. Os sindicatos, os trabalhadores podem denunciar as empresas. Existem canais de denúncia. Quando uma empresa é denunciada, ela entra na fila para ser fiscalizada. Ok, Chateaubriand? Beleza? Ok. Tem gente escrevendo mais perguntas aí. Vou esperar a pergunta ser digitada. Enquanto isso, eu vou adiantar com mais uma curiosidade. Você já Certo. pegou em algum fiscal com alguma exigência bem esdrúxula? Tem. Sempre Eu digo tem. isso que eu já peguei, eu trabalhei com NR13 um tempo, e eu já peguei algumas exigências bem. Pô, isso não está escrito em canto nenhum, onde é que tu tá tirando isso? Exato, E mas sempre tem, né? aparece com a frequência. Um ponto que a gente vê, né, muito, assim, até entendendo o contexto do fiscal. O fiscal, ele é uma pessoa que, para ser fiscal, ele não necessariamente é técnico, né? De máquina. Ele não tem necessariamente especialização. Então, hoje,
eles participam de concurso e eles têm a sua aprovação, eles são admitidos. E depois eles vão sendo capacitados para fazer essa fiscalização. Mas basta ter terceiro grau, ou seja, não é necessariamente um engenheiro de máquinas, uma pessoa que tem informações nisso. Portanto, pessoal, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente sabe que eles vão ter deficiências em conhecimentos mais específicos. E aí, por exemplo, uma vez pegou um que ele viu a figurinha lá do que seria a categoria, e a categoria ela fala entrada, né? Ou seja, ela fala que categoria 3 tem que ter 2 entradas, tem que ter redundância. É um conceito básico da categoria 3. E aí ele exigiu que uma empresa colocasse 2 sensores em cada porta. Só que os sensores já são redundantes internamente. Eles já são de segurança. Mas ele falava, não, olha aqui a figurinha. A figurinha está muito clara aqui, ó, são 2. Então tem que ter 2 caixinhas ali na porta. Não pode ser uma só. Né? O que não é verdade. Porque, apesar de ser fisicamente um elemento, lá dentro ele tem aquela redundância de 2 canais de entrada, atendendo às normas de categoria. Então, eles não são de elétrica, eles não são especializados em segurança, ele realmente não tinha o real entendimento dessa necessidade. Ok? Então, é complicado, né? Por isso que é importante você estar muito bem embasado tecnicamente para provar, mostrar as características de atendimento às normas. Tá? O fiscal não é um especialista. Normalmente, ele pede ajuda, quando ele precisa, de um consultor, né? De uma pessoa especializada, porque ele não necessariamente tem a especialização, né? O fiscal do trabalho, ele não fiscaliza só máquinas. Ele fiscaliza trabalho escravo, ele fiscaliza agricultura, ele fiscaliza diversos tipos de trabalho que existem, tá? Não só máquina. Então, não são pessoas necessariamente especializadas em máquinas. Ok? Ok. O Natanael colocou uma pergunta aqui. Ele diz que a NR12, no item 12.4.14, conta a importância do monitoramento e redundância no sistema de emergência, determinando a necessidade na apreciação de risco. Não pensando como vendedor, mas sim com foco em segurança. Em que condição a adequação de um equipamento à NR12 se faz realmente necessário adequarmos uma botoeira de emergência de um painel que está situado fora da zona de perigo com monitoramento e redundância, considerando que o perigo é classificação na categoria 3? Então, Natanael, quando a gente fala em botão de emergência, a gente vê uma consideração de categoria meio exagerada. O conceito de botão de emergência, ele não é o elemento principal de segurança. Ele é complementar, certo? Então, o NR12 fala dessa questão de redundância, fala da apreciação de risco, né? Ela fala de todas essas necessidades. Então, se a apreciação de risco requer, eu devo colocar redundância, porque faz parte da redução necessária de risco. Legal. Só que ela está falando disso, de sistemas de controle de segurança, que são as cortinas de luz, as portas intertravadas, scanner de segurança. São os elementos primários, que são os elementos preventivos. Quando a gente fala de botão de emergência, nós estamos falando de um elemento complementar aos elementos primários. Você nunca vai ter uma máquina que a segurança dela é um botão de emergência. O botão de emergência complementa esses sistemas. Quando esses sistemas falham, eu tenho uma emergência criada e eu tenho que ter uma ação, que é apertar o botão de emergência. Então, o botão de emergência, ele tem uma utilização baixa. Ou deveria ter. Diferente do que a gente vê na prática, né? Na prática, você vê lá, ó, o pessoal
apertando o botão de emergência para parar a máquina a toda hora, aperta o botão de emergência para ir almoçar, aperte o botão de emergência para ir no banheiro. Pô, ir no banheiro, almoçar, não é emergência, gente. Né? Que condição de emergência que eu tô tendo? Então, essa utilização errada de botão de emergência faz com que a gente precisa de maior robustez, maior confiabilidade. E aí se coloca a categoria 3. Num sistema correto, uma análise correta, com uma utilização correta do botão de emergência, ele seria um equipamento de baixo uso. Se ele é de baixo uso, eu não preciso de uma confiabilidade tão alta como uma categoria 3. Talvez uma categoria 1 serviria. Então, muitas vezes, Nathaniel, a gente precisa adequar, precisamos colocar categoria 3, precisamos colocar redundância, que é uma das características de categoria 3, precisamos fazer monitoramento, colocar relé, colocar tudo, porque a utilização é errada, a cultura de segurança das empresas é inadequada, de ficar apertando o botão de emergência para tudo, para parar a máquina. Tem máquina que nem é construída com o botão de parada, só tem o botão de emergência. Ou seja, o cara não tem nem opção. Ele tem que ficar apertando a emergência. O correto é que toda máquina tivesse o botão de emergência e o botão de parada. Você ficar parando a máquina, você aperta o botão de parada. A emergência só vai ser utilizada numa emergência. E esse botão de parada é uma parada de automação, uma parada simples. Não precisa de relé, não precisa de redundância, não precisa de nada. Então, a cultura de segurança às vezes força essa condição de categoria 3. Tá? Mas é o risco que a gente vai analisar que vai chegar a isso. Essa utilização da botoeira de emergência que a gente vai chegar nessa categoria 3. Então, é o que a gente sempre fala. Empresa que investe em cultura de segurança economiza na adequação. Empresa que não investe em cultura de segurança gasta mais na adequação. Beleza? Boa, beleza. Aproveitar para reforçar com o pessoal que tem um formulário aí no chat, ok? Para quem quiser obter o certificado de participação, vocês preenchem esses dados nesse link, a palavra-chave segurança, e acho que se deixar aqui a gente vira a noite com Vai falando. curiosidades e dúvidas aqui. Uhum. Como a gente já passou mais de uma hora, a gente começou às 7h10 e já são 8h23, eu creio que a gente já deveria encerrar. Ok. Eu passar a palavra aí para nossa chefe, aí, a Natália, que está comandando tudo aí. Hoje eu estou só de mestre de cerimônia. Isso aí. Mas queria que a Natália fizesse algum fechamento ou agradecimento final para a gente encerrar por hoje. Pode ser? Natália? Oi? Opa, acho que... Heitor? Oi. Heitor? Oi, tá conseguindo ouvir agora? Agora sim, ouvindo. Agradecer aí o Marcelo, né, por essa parceria da PIOS com o FIPEM, da gente estar continuando com o nosso propósito, que é trazer o que tiver de melhor em termos de manutenção classe mundial para a nossa região, né, Pernambuco, aqui no Nordeste. E aí fica aberto para novos webinars, da gente poder estar participando, a gente poder estar fazendo, em conversa com o Marcelo. Eles têm vários outros tipos de palestras nesse sentido que podem estar agregando para a gente, com exemplos práticos de implementação. Na reunião estavam eu e o Maia, a gente questionou alguns itens que isso pode ser trazido no segundo encontro. Então, eu queria agradecer ao Marcelo aí por disponibilizar esse tempo dele, deixar o contato do Marcelo, do Maurício. Desculpa. O contato do Maurício, e quando eu enviar o certificado, eu envio o contato dele junto, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida a respeito do curso que ele falou, do curso também, que tem mais aprofundado, né, que isso foi apenas uma introdução. Então, Maurício, muito obrigada por essa parceria, agradeço a PIOS por ter aceitado e ter cedido, né,
esse espaço para a gente, e ao Heitor aí por ter conduzido o encontro online. E a todo mundo que participou. Até a próxima terça-feira a gente está enviando os certificados em PDF, vai ser enviado por e-mail. E aí quem preencheu lá o formulário, a gente vai estar enviando os certificados. Tá bom? Ok, obrigado. Obrigado, Natália. Obrigado, Heitor. Estou deixando meu contato aí, tem meu e-mail. Pessoal, se alguém quiser também mandar pergunta, fica à vontade. Quer saber mais de treinamento, também pode entrar em contato nesse e-mail aí, tá? Da Pius, e a gente pode explicar melhor, né? Os treinamentos, a gente aprofunda essa discussão aí com muito mais ênfase, né? Dentro das normas, dentro das características de aplicação de segurança de máquina. Ok? Obrigado a todos, obrigado pela pergunta aí, e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado, tchau.